importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa tarde, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar desta tarde. O Centro Espírita recebe a todos com muito carinho e deseja muita paz a todos. Meus irmãos, recebe um recipiente com água para que seja frutificado ao final com paz. E para que possamos dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer a leitura que está contida no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Lição desta tarde: mau humor. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar as origens, a fim de que possas liquidá-los tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com asperezas que conseguirá os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio, e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te aguarirá simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretende adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Meus irmãos, que possamos nesse instante fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e rogar: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos as tuas bênçãos para o nosso Evangelho no lar. Permita, Senhor, que chuvas de bênção desçam sobre o nosso lar, sobre a nossa família, proporcionando a paz, a saúde, a serenidade a todos nós. Que esta tarde, Senhor, nós possamos ser auxiliados
naquilo que necessitamos, e que Maria, Mãe Santíssima, possa estar presente conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora a leitura do Evangelho. Boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Vamos a mais um culto do Evangelho no Lar, nesta tarde de quinta-feira, hoje falando do capítulo 6, do Cristo Consolador, com o tema O Consolador Prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar o que o Cristo ensinou. Portanto, se o Espírito de Verdade mais tarde havia de vir e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer relembrar o que o Cristo disse, é porque seus ensinos foram esquecidos ou mal compreendidos. O Espiritismo vem cumprir, na época predita, a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside sua implantação, convoca o ser humano à observância da lei, ensina tudo, fazendo compreender o que o Cristo só disse por meio de parábolas. O Cristo declarou: ouçam quem tiver ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir olhos e ouvidos, porque ensina sem figuras nem alegorias. Ergue o véu mantido propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer supremo consolo aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, apresentando causa justa e objetivo útil a todas as dores. Então, minhas irmãs, meus irmãos, então neste Evangelho de hoje, o Cristo Consolador, ele nos fala sobre o Consolador prometido. No início desse Evangelho, ele fala que as dores, as dificuldades, as misérias, as decepções são uma bênção. Mas por que considerar as dificuldades e as dores como uma bênção? Primeiro, pelo fato de sabermos que vivemos um mundo de expiações e de provas, e que nós somos seres reencarnantes. Então, tudo aquilo que não tiver a resposta nesta atual existência é porque as respostas estão numa vida anterior a esta. E nós, na condição de seres falhos que ainda somos, há de se concordar que nós temos débitos. Não é que estamos aqui para pagar dívidas, não é esse o propósito. Porque o Espiritismo ele vem nos falar de um Deus de amor, de um Deus benevolente, mas que tem para todos nós as leis, e essas leis são universais, elas são imutáveis. Então a essência está em compreender, em aceitar com resignação as dificuldades. Uma vez que não a compreendemos, essas dificuldades, mas buscar no íntimo do nosso ser a exemplificação dada pelo próprio Mestre, que veio, que sofreu na cruz, e que no instante último, o seu último ato foi de benevolência, quando ele disse, erguendo os olhos aos céus, mostrando as suas últimas forças, ao dizer, Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. Mas quando Cristo esteve aqui, muitas verdades foram faladas por parábolas. E muitas dessas verdades elas foram ditas a doutores da lei, como Nicodemos, por exemplo, que não compreendeu o sentido do renascer. Quando ele questionou, mas eu devo
retornar ao ventre da minha mãe? Como pode um homem velho renascer? Então Jesus vem falar das verdades morais, dessa transformação que é possível a cada um de nós. E Deus tem pacientemente nos aguardado essa transformação. Então todas as dores, todas as dificuldades, elas são inerentes aos caminhos, às escolhas, principalmente as escolhas que nós fizemos, aos vícios que nós insistimos em mantê-los ao longo de muitas existências. Mas todos nós, sendo filhos de um Deus justo e amoroso, e Deus tendo nos enviado, né, o seu Filho com conhecimento maior, como o ser mais elevado dentre todos os que já estiveram aqui, Ele veio para nos esclarecer. Ele veio para caminhar conosco. Faz parte das suas revelações que quando tiverem 2 ou mais pessoas em seu nome, com um sentimento mais sincero, lá Ele estará. Então Jesus está presente nas reuniões familiares, está presente em nossa caminhada, está presente nos ambientes de trabalho, aonde quer que estejamos, porque a lei divina, ela está implantada em cada um de nós. Basta que para isso nós a façamos brotar, que nós possamos multiplicar essa luz. Então, quando Ele promete o Consolador, né, esse retorno é através do Espiritismo, é através do Evangelho, que veio explorar a moral, que veio nos explicar através das dores, de uma forma mais direta, mais objetiva. Porque todas as mazelas, todas as dificuldades de uma vida só fazem sentido pela compreensão da reencarnação. Então o Espiritismo é essa boa nova, é essa revelação. E o Evangelho nos convida a vivermos com paciência, compreendendo que o tempo divino é diferente do nosso tempo, nos mostrando que tudo tem a sua razão de ser. Se tudo tem a sua razão de ser, então tudo que ocorre é justo, mas não é definitivo. O sofrimento não é eterno. O descanso que muitas vezes as pessoas tentam consolar os que partem, levando essa palavra aos que ficam, desejando. Esse descanso eterno não existe, porque a lei, uma das leis que rege a humanidade é a lei do trabalho. Então que possamos trabalhar na nossa melhoria, que possamos enxergar além das nossas dificuldades, que possamos compreender além das nossas dores, que possamos aceitar pacientemente, buscando, obviamente, contornar as dificuldades, superar as dores físicas, mesmo que elas sejam insuportáveis, que possamos compreender que as festas mais bem elaboradas pelo homem, elas passam, elas acabam. Que toda a beleza que pode vestir um ser vivo durante muitos anos, essa beleza física também tem prazo de validade. Que as maiores riquezas, por mais imensas que elas sejam, elas não são de propriedade exclusiva de ninguém. Por mais que se possam acumular tesouros, por mais que a medicina possa avançar, ninguém está imune ao desencarne, às dificuldades.
Ninguém foi criado para a eternidade biológica, de espírito sim. Então quando se diz que tudo passa, é porque realmente tudo passa, menos o espírito, porque o espírito é eterno. Então se tem alguém que nós possamos ter a certeza de que nós vamos conviver eternamente, essa pessoa, esse espírito somos nós mesmos. Mas ao longo de muitas existências, vestindo muitas roupagens. Então que possamos estender o bem, que possamos fazer o bem, que possamos viver a cada dia com sabedoria, que possamos viver a cada dia com gratidão, com a simplicidade, com o desapego às questões materiais, que os bens materiais sejam apenas trampolim, que sejam apenas suporte para as verdadeiras realizações que são no campo da moral, em auxílio ao nosso próximo, que imediatamente são os nossos parentes biológicos, mas que vão muito além disso, que se estende a todos os ambientes, onde quer que estejamos. Que possamos sair dessa bolha, que nós muitas vezes colocamos os problemas dentro dela, como se fossem eternos. Esquecemos de viver, de agradecer, e esquecemos de que mesmo em meio às dificuldades, podemos estender a mão a um necessitado, que podemos ter certeza disso. Mesmo que as nossas dificuldades, as nossas dores sejam as mais intensas, sempre haverão outros irmãos com a mesma intensidade ou até com uma intensidade maior de dificuldades. E muitas vezes é o desprendimento do eu, ou seja, deixar de atribuir essas fraquezas, deixar de valorizar essas dificuldades, mas viver com gratidão, estender o olhar de benevolência, a palavra amiga aos que necessitam, partilhado mesmo do pouco que nós temos, porque é muito mais prático alguém que sabe pouco partilhar o que tem, do que alguém saber muito e não partilhar nada. Não vamos criar também ilusões a respeito de que nós devemos sair por aí levando palavras, porque isso requer a disciplina, isso requer a busca pelo conhecimento, isso requer a eliminação dos vícios que nós temos, dos vícios físicos, dos vícios morais. Então o Consolador ele vem através do Evangelho, ele vem através da vivência, dos ensinos de outros irmãos missionários, que se traduziu nas obras codificadas por Kardec, entre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio nos falar dessa vez de forma direta, porque os nossos corações já estão mais preparados, porque há muitas jornadas temos promovido o sofrimento, temos cultivado o sofrimento. Então, de certa forma, nós já somos terreno fértil para que a palavra se implante. Então, o Consolador vem através disso aí, o desprendimento do eu, a eliminação do orgulho, da vaidade, da prepotência, de todos os sentimentos ligados ao egoísmo e ao materialismo. Então, meus irmãos, essa é a reflexão do Evangelho de hoje, sobre esse capítulo 6, o Cristo Consolador, sobre esse Consolador prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras. Então, que possamos nos permitir abrir o nosso coração, a nossa intimidade, para que de nós essa luz que já existe em nós faça brotar.
que possamos caminhar coletivamente, que possamos ter uma visão diferenciada em nossos lares. E assim compreender que aonde há luz, não há trevas. Então esta é a mensagem, minhas irmãs e meus irmãos. Então vamos agora levar o nosso pensamento em sinal de gratidão. Divino Mestre Jesus, muito obrigado pelos teus ensinamentos, pelo teu Evangelho tão vivo quanto nos tempos em que tu estiveste na terra. Que a tua palavra, que o teu amor seja multiplicado, que cada um de nós possa se permitir ser terreno fértil para o plantio dessas sementes, para que elas venham a brotar, porque há muito tempo estamos impedindo essa luz de aflorar, estamos impedindo esses brotos de virem à tona, que não criemos mais barreiras, que possamos aceitar as dificuldades, sempre procurando melhorar, que possamos sair do apego material, que possamos estender o nosso olhar, a nossa palavra amiga, o nosso ombro aos mais necessitados. Que não escolhamos um tempo para fazer isso, que possa ser no tempo mais imediato possível. Divino Mestre, ainda te pedimos, potencializa a nossa fé, dai-nos força necessária para superar os obstáculos, dai-nos força para resistir a todos os males de todas as naturezas, porque temos a Ti. Protege os nossos lares e as nossas caminhadas, iluminai o nosso país, a nossa cidade. Que os guias espirituais da humanidade possam estar na mais pura sintonia e nós aqui ainda simples possamos buscar essa conexão. Muito obrigado, Pai, que seja feita a Tua vontade, que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, na sequência será o momento do passe. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um,
curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.